E se tudo o que você acredita sobre certo e errado, bom e mal, justo e injusto, estiver completamente errado? Essa foi a provocação lançada pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, um pensador ousado e de aparência marcante que desafiou os alicerces da moralidade convencional. Nietzsche não apenas questionou valores como simpatia, bondade e altruísmo, mas argumentou que esses conceitos, longe de serem universais, podem ser prejudiciais ao desenvolvimento humano. Sua abordagem subversiva o tornou um ícone para jovens inconformistas, embora poucos compreendam a profundidade radical de suas ideias. A crítica de Nietzsche à moralidade cristã não foi uma simples rejeição, mas uma revisão completa dos fundamentos éticos. Ele acreditava que ser bom, segundo os padrões tradicionais, poderia aprisionar o indivíduo em uma vida de insatisfação e hipocrisia. Neste vídeo, exploraremos como Nietzsche via a moralidade como uma construção destinada a limitar o poder humano, e por que ele enxergava nas pessoas consideradas morais uma sombra de duplicidade e ressentimento. Para entender o impacto do ressentimento na moralidade, podemos olhar para a obra Amadeus de Peter Shaffer. O personagem Salieri, um compositor medíocre e trabalhador, é consumido pela inveja do gênio de Mozart, que cria música com uma naturalidade inalcançável para ele. Envenenado pelo ressentimento, Salieri traça um plano para arruinar Mozart, mas, ironicamente, sua vingança destrói a ambos. Salieri é devorado por seu ódio, enquanto Mozart é tragicamente afetado pelas maquinações de seu rival. Essa história ilustra o impacto destrutivo do ressentimento, um tema central na filosofia de Nietzsche, que via a moralidade tradicional como um ciclo vicioso de mediocridade e autodestruição. Segundo Nietzsche, o sistema moral que conhecemos foi moldado por indivíduos ressentidos, semelhantes a Salieri. Ele argumenta que, no início das sociedades humanas, os mais poderosos surgiram como líderes e definiram o que era bom, com base em suas próprias características, força, habilidade e capacidade de liderar. Essa moralidade inicial, chamada de moral nobre ou moral mestra, não exaltava o altruísmo, mas a excelência pessoal e a responsabilidade de prover segurança. Era uma moral afirmativa, que criava valores a partir da experiência e incentivava a grandeza humana. No entanto, com o surgimento de classes sociais, os oprimidos inverteram esses valores. Onde os senhores exaltavam a força e o poder, os escravos passaram a valorizar a fraqueza e a submissão. Nietzsche chamou isso de moral escrava, um sistema que demonizava tudo o que representava o poder, vendo-o como a fonte de todo o mal. Para ele, essa inversão de valores impactou profundamente a moralidade humana, criando uma cultura que glorifica a mediocridade e reprime o potencial individual. Nietzsche não defendia a volta à moral dos senhores, mas alertava para os perigos de uma moralidade baseada no ressentimento. Ele propunha uma revisão radical dos valores, encorajando as pessoas a transcenderem as limitações impostas pela moralidade tradicional e a buscarem sua própria excelência. Sua filosofia continua a desafiar e inspirar, questionando se estamos vivendo de acordo com nossos próprios valores ou apenas seguindo os herdados. Para Nietzsche, a moralidade dos subjugados não tem outro objetivo senão justificar sua própria fraqueza e incapacidade. Na visão do filósofo, o cristianismo é o ápice dessa moralidade escrava. Valores como bondade, perdão aos inimigos, oração por quem nos prejudica e a promessa de que os humildes herdarão os céus promovem submissão e rejeitam expressões de poder e autoridade. Para ele, essa ética exalta a fraqueza em detrimento da força, dominando a Europa e se expandindo ainda pelo mundo. Um conceito central em sua filosofia é a vontade de poder. Nietzsche acreditava que todos os seres humanos possuem um impulso fundamental para se afirmarem sobre o meio e os outros, moldando o mundo conforme suas vontades. É isso que leva os fortes a buscarem domínio, enquanto os fracos, incapazes de confronto direto, subvertem os valores vigentes, vingando-se silenciosamente ao influenciar o senso moral da sociedade. Nietzsche vê a moralidade atual como uma vingança dos subjugados, refletindo valores dos impotentes,
transformando força e autoridade em vícios e exaltando a submissão como virtude. Para ele, essa inversão é algo estranho, complexo, mas poderoso. Antes que algo novo surja, devemos desencorajar o altruísmo e a ajuda excessiva. Nietzsche destacaria os riscos de aceitar esses princípios como bases universais da moralidade. As consequências da mediocridade, como em Notas do Subsolo de Dostoiévski, apresentam um personagem marcado pela estagnação e inércia. Ele faz promessas grandiosas, desde feitos heróicos até vinganças, mas nunca as cumpre. Sua vontade é frágil, sua força e capacidade de ação, inexistentes. Seja gentil ou perverso, o resultado seria o mesmo. Esse é o destino que Nietzsche teme para a humanidade ao nos rendermos à moralidade escrava, movida por ressentimento e medo do poder. Nietzsche afirma que feitos notáveis exigem força e habilidades extraordinárias. Nenhuma grande transformação no mundo nasce da fraqueza. Tanto o filantropo que usa seus recursos para o bem, quanto o conquistador que impõe sua vontade às massas, compartilham a mesma origem, o poder. Para Nietzsche, é impossível criar homens excepcionais sem criar também aqueles com qualidades monstruosas. Em alguns casos, essas facetas coexistem no mesmo indivíduo, como Napoleão, descrito como uma mistura de gênio e tirano. O medo do poder, segundo Nietzsche, reprime aqueles com potencial para desafiar a mediocridade. Se Napoleão tivesse abraçado a crença de que é mais nobre ser submisso do que poderoso, talvez nunca tivesse alterado o curso da história europeia. Temer o poder nessa lógica é ir contra nossa natureza, nossas sociedades e até a evolução da espécie. No início de A Genealogia da Moral, Nietzsche deixa claro que pretende examinar se nossa moralidade contribui para a vida ou a enfraquece. O desenvolvimento do indivíduo e da sociedade conclui que o medo do poder sufoca o progresso. Individualmente, apenas os sem ambição alcançarão a realização. Socialmente, a mediocridade dominará, estagnando o desenvolvimento. Para Nietzsche, a realidade é que se Napoleão tivesse sido um pouco mais habilidoso, talvez ele tivesse dominado toda a Europa, e hoje muitos de nós estaríamos falando francês. Nietzsche nos desafia a refletir sobre o papel dos valores cristãos no sucesso de figuras como Napoleão. Ele sugere que o poder é uma força vital que, quando temida ou reprimida, condena os indivíduos e as sociedades à mediocridade. A questão que Nietzsche coloca leva-nos a questionar se, sem os séculos de influência cristã, a França teria existido como um terreno fértil para a ascensão de um líder tão proeminente. A princípio, este argumento pode parecer especulativo ou mesmo exagerado, considerando que muitas sociedades cristãs alcançaram poder e prosperidade. Mas para Nietzsche, isto era apenas uma questão de tempo, uma vez que tais sociedades ainda não tinham adotado completamente o que ele chama de moralidade escrava. Nietzsche avança sua crítica, alertando que a moralidade escrava não apenas limita o poder, mas nos arrasta para uma existência de ressentimento e miséria. Ele acredita que construir valores a partir da inveja dos poderosos é um erro fundamental que nos distancia das nossas aspirações e nos mantém prisioneiros num ciclo de insatisfação e autodestruição. Para ilustrar este ponto, podemos recorrer à famosa fábula de Esopo sobre a raposa e as uvas. Na fábula, uma raposa tenta alcançar algumas uvas que estão fora de alcance. Depois de várias tentativas, ela desiste e se consola dizendo que as uvas provavelmente estavam azedas. Esta atitude, embora momentaneamente confortadora, é uma forma de resignação que a impede de alcançar o que deseja. Se outra raposa conseguisse obter as uvas, nossa heroína provavelmente sentiria um misto de desprezo e inveja, criticando o que secretamente ainda deseja. Para Nietzsche, esta é uma metáfora de como a moralidade do escravo nos ensina a renunciar ao que queremos e a viver em negação, substituindo os desejos por ideais mais superficiais, como poder, realização pessoal ou influência. Nietzsche acredita que todos, em algum momento, aspiramos a essas coisas. No entanto, a moralidade escrava condena esses desejos, rotulando nossos impulsos como maus, e não é suficiente eliminá-los. Nietzsche sustenta que é impossível extirpar tais desejos, uma vez que são fundamentais para a nossa natureza, expressão do que ele chama de vontade de poder.
Em vez de extinguir esse impulso, a moral escrava faz com que a pessoa se sinta culpada por querer isso, criando uma batalha interna que a consome. Isso pode até inibir a busca pelo poder, mas também gera uma sociedade de indivíduos infelizes, atormentados pelo ódio de si mesmos, que negam seus desejos de grandeza. Essa negação, para Nietzsche, nos leva a uma vida de desesperança, onde as mais elevadas aspirações humanas são sufocadas e onde o potencial de grandeza é reduzido a cinzas por viver uma vida limitada. Aqueles que deixaram florescer sua vontade de poder, pessoas que se lançam ao mundo em busca de grandes conquistas ou que pelo menos tentam alcançá-las, e sentimos uma mistura amarga de ressentimento. Começamos a ver essas pessoas poderosas ou bem-sucedidas como seres moralmente questionáveis e nos convencemos de que o que elas têm não vale a pena. Dizemos àqueles que seguem seus sonhos que estão desperdiçando suas vidas e que o sucesso que buscam é ilusório. De certa forma, isso pode ser verdade ou não, mas continuamos em busca de algo maior. No entanto, esse tempo passou e agora estamos presos em uma rotina monótona, condenados a uma existência sem sentido ou realização. Nietzsche questiona a promessa do sistema moral atual, que deveria nos oferecer algo valioso. Ser bom deve trazer recompensas, mas ele argumenta que a submissão, a passividade e o altruísmo que essa moral prega não têm nenhuma utilidade. Esse código moral, para Nietzsche, nos aprisiona em uma vida de constante frustração ao reprimir nossa vontade de poder. Considere esse modo de viver desonesto, e é isso que ele examina no homem moral. Todos conhecemos alguém que se tornou insuportável por seguir rigorosamente um sistema moral. Alguém que dá sermões intermináveis, impondo padrões de moralidade. Eles se comportam com todos ao seu redor como se fossem juízes. Essas pessoas muitas vezes não criam nada próprio, mas se dedicam a condenar os pecados dos outros, principalmente aqueles que vivem com mais alegria e liberdade. O homem moral, em obras como Além do Bem e do Mal, e a genealogia da moralidade, à primeira vista, esse comportamento pode parecer inofensivo, como se essas pessoas estivessem simplesmente defendendo os valores que seguem. Mas Nietzsche não se engana e acusa esses indivíduos de esconder suas verdadeiras intenções. A indignação moral, segundo ele, é apenas uma fachada. Na verdade, é um impulso de querer impor sua moralidade aos outros, uma expressão da vontade de poder disfarçada de virtude. Para Nietzsche, essa imposição de valores é, em última análise, uma questão de poder, não de justiça ou verdade. Ele não condena essas pessoas pelo desejo de moldar o mundo ao seu redor, mas acredita que seu verdadeiro objetivo é simplesmente afirmar sua vontade e dominar a cena moral. Nietzsche vê nisso um movimento estratégico, um ato de poder disfarçado de busca por moralidade, uma demonstração de força sob a fachada de justiça. A desonestidade impõe um limite à plena expressão da vontade de poder, o que significa que só conseguimos manifestar a nossa vontade quando acreditamos em alguma justificativa teórica para isso. Se estivermos presos na moralidade escrava, essas restrições se tornam ainda mais severas. Nietzsche afirma repetidamente como a moralidade restringe aqueles que considera excepcionais. Para ele, o que tornou Napoleão grande foi sua capacidade de afirmar a sua vontade de poder sem precisar de uma justificativa moral para querer conquistar toda a Europa. Foi essa capacidade de agir para além dos laços do bem e do mal que o distinguiu dos outros. Se Napoleão tivesse se limitado às questões morais, talvez nunca tivesse deixado uma marca profunda na história. Compreender a visão de moralidade de Nietzsche é um desafio. Enquanto Aristóteles, Kant e John Stuart Mill discutiam a natureza do bem, Nietzsche trata a moralidade como um conjunto de conceitos construídos pelos seres humanos, descrevendo-a de forma quase cirúrgica, destacando onde a filosofia muitas vezes pode nos prejudicar, em vez de nos beneficiar. Em vez de perguntar o que é bom, Nietzsche se atreve a perguntar por que isso é bom? O que levanta uma questão inevitável. Como lidamos com a análise de Nietzsche? A interpretação de Nietzsche sobre a moralidade é uma das mais polêmicas da filosofia.
É antidemocrática, contrária à igualdade e desafia praticamente tudo o que intuitivamente consideramos bom. E essa provocação é deliberada. Mas o que devemos fazer com essa perspectiva? Devemos abandonar nossos antigos valores e adotar novos, que exaltam a força, a vontade e a dominação? Alguns podem concluir que sim, embora muitos hesitem em dar esse passo. Porém, mesmo que não concordem completamente, há um brilho nas ideias de Nietzsche que pode instigar uma reflexão profunda. Em primeiro lugar, Nietzsche nos leva a refletir sobre como a força e o poder não precisam ser vistos como forças destrutivas. Ser capaz de realizar grandes atos de bondade para com a humanidade exige, de certa forma, a mesma intensidade que poderia causar danos. A moralidade promove a fraqueza e a submissão ao desencorajar o desenvolvimento pessoal e a competição. Ela não apenas prejudica seus seguidores, mas também enfraquece o desejo de melhorar. Além disso, Nietzsche sugere que adotemos uma postura mais crítica em relação àqueles que moldam sua identidade com base na virtude e na moral, alertando-nos de que, muitas vezes, as declarações de bondade podem esconder uma vontade disfarçada de poder. Essa visão cínica é uma lição prática para a vida, pois frequentemente há uma intenção oculta por trás de certos comportamentos. Acima de tudo, Nietzsche nos encoraja a não tomar nossos conceitos mais básicos como verdades absolutas e imutáveis, como bem e mal, verdade e falsidade, aparência e ilusão. Na realidade, tais conceitos não são agradáveis nem inquestionáveis. Pelo contrário, devem ser analisados criticamente. O nosso dever é desafiar esses conceitos, colocá-los à prova e verificar se realmente cumprem o papel que desejamos para eles, adaptando-os para beneficiar tanto o nosso crescimento pessoal quanto o dos outros e das nossas sociedades. Nenhum outro filósofo ocidental antes de Nietzsche enfatizou tanto a nossa liberdade de escolher os nossos próprios valores. No subtítulo de O Crepúsculo dos Ídolos, ele resume sua abordagem com a expressão filosofar com o martelo, uma metáfora poderosa para sua missão de romper com velhas noções e abrir espaço para uma nova forma de pensar. Nietzsche rejeita a ideia tradicional de que o bem e o mal existem como verdades absolutas, propondo, em vez disso, um tipo de filósofo que, diante dos fragmentos dessas estruturas antigas, constrói novos sistemas que promovem uma interação rigorosa, ativa e afirmativa com a vida. Para aprofundar esses conceitos, recomendo a leitura direta de Nietzsche, especialmente suas obras Além do Bem e do Mal e A Genealogia da Moral. E, se você quiser conhecer uma perspectiva mais positiva dentro de sua filosofia, vale a pena explorar a doutrina do amor fati, o amor ao destino, não importa os desafios que ele possa trazer. Obrigado por ter estado comigo até o final desse vídeo pelo pensamento de Nietzsche. Não é todo dia que nos permitimos questionar as bases do certo e do errado, do bem e do mal. E essa coragem, acredite, é rara. Você é uma daquelas poucas pessoas que busca algo mais do que respostas fáceis. Ao explorar tópicos tão profundos quanto a vontade de poder e a moralidade do senhor e do escravo, estamos juntos desafiando conceitos que para muitos são intocáveis. Isso me lembra uma passagem de Nietzsche, onde ele convida a filosofarmos com um martelo, quebrando ídolos antigos para construir uma nova forma de ver o mundo. Faça parte dessa comunidade que ousa ver o mundo além do óbvio. E claro, deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e, quem sabe, suas próprias reflexões sobre o que a moralidade significa para você. Nosso caminho não termina aqui. Em cada vídeo, abrimos portas para mais questões. Até o próximo vídeo.